Essa lista tem um critério bem simples: funcionar em 2026. Não foi importante na época, não é nostalgia, é você abrir esse jogo hoje do zero, sem ter crescido com ele, ou sem nunca ter ouvido falar, e mesmo assim ele te entregar o que pretende. E por que o PS1 foi tão especial para esse gênero especificamente? O PlayStation chegou no momento em que os RPGs japoneses ainda eram vistos aqui no ocidente como coisa de nicho, aquele negócio chato, com muito texto, para um público muito específico. E então foi lançado o Final Fantasy VII. E foi como se alguém tivesse jogado a bomba no meio da indústria. De repente, entre todas as empresas, todo mundo queria fazer um RPG. Mais de 400 títulos com elementos de RPG, uns medianos, outros bons, e alguns são simplesmente obras de arte. O PS1 foi de longe uma das plataformas mais importantes para os RPGs. Foi a porta de entrada para muitas pessoas nesse tipo de gênero. Dito isto, seja bem-vindo à Taverna dos Jogos. Vamos para a lista. Vou começar com ele. Final Fantasy VII. Em 1997, a maioria dos jogadores ocidentais nem sabia o que era um RPG japonês. Era um gênero de nicho. Aí a Square Enix lançou Final Fantasy VII. E basicamente explodiu a cabeça de uma geração inteira. Gente que nunca tinha tocado no RPG foi comprar o PS1 por causa desse jogo. Mas o que faz ele ainda funcionar em 2026? Porque não é só nostalgia. O sistema de matérias é um dos sistemas de personalização mais elegantes que já foram criados num RPG. Você não tem classes fixas. Você tem orbes mágicos que encaixam no equipamento e criam combinações muito variadas para a gameplay. Quer um personagem que invoca o fim do mundo e ainda cura a equipe? Vai lá, é possível. A liberdade que isso dá envergonha muita coisa moderna. A história de Cloud, com toda aquela camada de trauma, identidade fragmentada e o vilão mais carismático do gênero. O antagonista do jogo é de longe um dos mais icônicos dos RPGs. Tem reviravoltas que chocaram o mundo em 97 e que ainda funcionam quando você apresenta um jogo para alguém hoje. E a trilha sonora são faixas que ficaram na memória coletiva de uma geração inteira. Você consegue reconhecer as músicas sem nem ter jogado o jogo nos últimos 10 anos. Final Fantasy VII não é só um clássico, é o RPG que provou para o mundo ocidental que o gênero podia ser arte. E mesmo com a trilogia de remakes rolando, o original ainda tem uma identidade que o remake não substitui. É mais cru, mais direto e com aquela estética que só o jogo de PS1 tinha. Agora deixa eu te falar de um jogo que a Sony desenvolveu com o objetivo claro: destronar Final Fantasy. Sim, isso aconteceu. Lançado em 1999, Legend of Dragon foi a resposta da própria Sony ao domínio absurdo que Final Fantasy estava tendo no PS1. Sabe o que é mais impressionante? Eles chegaram muito perto. A história segue Dart, um guerreiro que retorna à sua cidade natal e encontra ela em chamas. A partir daí, começa uma jornada que parece bem simples: vingança pessoal, herói clássico, mas que vai crescendo para algo épico, envolvendo dragões lendários, espíritos ancestrais, guerras antigas e o destino do mundo inteiro. É o tipo de narrativa que vai empilhando camadas até você perceber que está mais entretido do que esperava. O grande diferencial da mecânica são os Dragons. Conforme você progride, os personagens ganham as habilidades de se transformar em cavaleiros alados, com armaduras mágicas e golpes devastadores. Cada transformação era um espetáculo visual para a época, e decidir o momento certo de ativar isso em um boss ainda é satisfatório hoje em dia. Mas o que realmente marcou foi o sistema do jogo. Nada de apertar ataque e esperar o resultado. O jogo exigia que você apertasse o botão no momento exato durante cada golpe físico, para completar uma sequência de combos. Era uma mini coreografia em tempo real. Por turnos. Errou o timing, seu ataque foi pela metade. Acertou tudo, a satisfação era absurda. Cada personagem tinha seu próprio conjunto, e eles ficavam mais complexos conforme você dominava. O jogo constantemente te empurrava a melhorar sua precisão. Era o tipo de mecânica que mantinha acordado e atento em cada batalha. Os cenários dos jogos também eram muito lindos para a época, e a trilha sonora misturava muito bem um misticismo e uma melancolia de um jeito que combinava perfeitamente com o tom trágico da história. Legend of Dragon nunca virou franquia, nunca ganhou sequência, e isso até hoje dói em quem jogou, porque o potencial era enorme. É um clássico que merece muito mais reconhecimento do que recebe. Agora muda completamente o registro. Esquece o grupo de heróis viajando pelo mundo. Final Fantasy Tactics é a política medieval, guerra civil e igreja tentando ressuscitar um deus. Tudo em um jogo só. Tudo em um jogo de PS1. O protagonista é Hansa, um nobre que vai gradualmente entendendo que a guerra ao redor dele é manipulada por forças que vão muito além do que qualquer exército consegue combater. A narrativa é densa, cheia de traição e trata o jogador como alguém inteligente o suficiente para acompanhar a história muito complexa. Isso era raro em 97.
ainda é raro hoje, mas a jogabilidade é onde ele realmente brilha. É um RPG tático em grid, onde posicionamento, altura do terreno, direção que seu personagem está olhando quando o turno acaba, determina se você vai levar um crítico nas costas ou não. O jogo não tem dó. O sistema é como se fosse uma teia. Você começa com classes básicas e vai desbloqueando classes avançadas à medida que ganha experiência. Quer jogar de mago branco, que também sabe usar técnicas ninjas? Você pode. Quer um samurai que aprendeu feitiço com o tempo? Também pode. A profundidade de build é absurda e a curva de aprendizado é grande demais. Mas cada vitória difícil tem um sabor único. Final Fantasy Tactics é o jogo que criou fãs de jogos RPG táticos do zero. Pessoas que nunca tinham tocado no gênero jogaram isso e nunca mais largaram. Xenogears não é um jogo, é uma experiência que parece ter escapado de um livro de filosofia. Lançado em 1998, ele começa aparentemente simples. Um jovem numa aldeia pacata, sem memória do seu passado, mas em questão de horas, o jogo já tá te jogando em conspirações governamentais, religiões corrompidas, ciclos de reencarnação, trauma psicológico profundos e robôs gigantes, conhecido como Gears. Tudo ao mesmo tempo, a narrativa bebe direto de Evangelion, até mesmo de Nietzsche, e ainda por cima tem referências bíblicas. O jogo estava tão denso que o jogo quase não conseguiu sair no Japão, por conta de censura. É o tipo de roteiro que se você tenta resumir pra alguém, ela não vai entender nada, mas que dentro do jogo tem uma lógica própria que te prende do começo ao fim. O sistema de combate misturava golpes sequenciais usando pontos de ação, quase como um RPG e um jogo de luta ao mesmo tempo. Você encadeava ataques leves, médios e pesados para desbloquear técnicas especiais. Era dinâmico, tinha impacto visual real e a transição para os combates nos Gears adicionava uma camada completamente diferente. Dentro dos Gears, combustível era seu recurso mais precioso. Cada movimento gastava e ficar sem combustível no meio de um boss era morte na certa. Agora, preciso ser honesto com você. O segundo disco de Xenogears é famoso por basicamente ser um livro audiovisual. O orçamento acabou, o prazo estourou e a boa parte da segunda metade do jogo é contada através de cutscenes estáticas e muita leitura. É um defeito real, não tem como ignorar isso. Mas mesmo assim, mesmo com esse problema grave, Xenogears ainda é citado décadas depois como um dos RPGs mais ambiciosos já feitos. Porque o que ele tentou fazer, e grande parte conseguiu, era muito maior do que qualquer outro jogo da época se atreveu a sonhar. É uma obra imperfeita que vale cada minuto. Se Xenogears é um jogo que desafia sua cabeça, Suikoden 2 é o que parte seu coração. Lançado em 1998 pela Konami, ele ficou na sombra de Final Fantasy VII na época. Hoje é considerado por muitos fãs como o melhor RPG do PS1. E quando você joga, entende exatamente o porquê. A história não é sobre salvar o mundo de um mal ancestral. É sobre uma guerra civil, sobre dois amigos, Ryo e Joey, que começam do mesmo lado e são separados por escolhas impossíveis, por lealdades conflitantes e por um mundo que não deixa espaço para a inocência. A relação entre eles é o coração do jogo. É o jeito que a narrativa desenvolve esse vínculo até o confronto final. É um roteiro de nível absurdo para qualquer mídia. O sistema das estrelas do destino era quase uma obsessão. Recrutar cada um dos 108 personagens jogáveis trazia um novo pedaço de história, uma jogabilidade inesperada, um rosto diferente. Ver seu quartel se transformando em uma ruína abandonada num exército vibrante e cheio de vida era uma das coisas mais incríveis do PS1 oferecia. O combate misturava batalhas por turnos clássicas com duelos 1 a 1 e guerra estratégica em larga escala. Cada sistema levantava o próximo, tudo conectado, e a trilha sonora desse jogo é de arrepiar. Passa por momentos épicos, melancólicos e íntimos, com uma naturalidade impressionante. Suikoden 2 não precisava de gráficos revolucionários, precisava de boas ideias, personagens humanos e uma história que você continua lembrando década depois. O remaster saiu recentemente e finalmente faz jus ao jogo. Se você nunca jogou, não tem mais desculpas. Lançado em 1999 pela Square como continuação espiritual do lendário Chrono Trigger, Chrono Cross chegou carregando um peso enorme nas costas. E em vez de tentar ser um jogo com gráficos melhores, fez exatamente o oposto, construiu uma identidade completamente própria. A história começa com Serge, um garoto comum que de repente é transportado para uma dimensão paralela, aonde ele morreu anos atrás. A partir daí, o roteiro te joga num labirinto de realidades paralelas, destino, identidade e as consequências das escolhas humanas. É denso, é poético e tem momentos de escrita que chega a ser perturbadores de tão bom. O que realmente diferencia Chrono Cross, mecanicamente, é o sistema de elementos dele. Esqueça pontos de magias tradicionais
Aqui cada personagem tem uma grade customizável de slots mágicos e usar elementos durante a batalha altera o equilíbrio elemental do campo de luta. Se destacar muito elemento de fogo durante a batalha, os ataques de água ficam mais fortes contra você. Em vez de só spamar seu golpe, você vai ter que pensar e traçar uma estratégia muito boa. E tem mais de 40 personagens jogáveis, cada um com história própria, sotaque, afinidade elemental e motivações diferentes. Alguns entram no seu grupo dependendo de escolhas que você nem percebeu que estava fazendo, mas o que ninguém consegue ignorar é a trilha sonora. É citada até hoje como uma das melhores já compostas para um videogame. Chrono Cross é desafiador narrativamente, não entrega tudo mastigado, mas quem mergulha de verdade encontra uma das experiências mais únicas que o PS1 já produziu. Bom, agora eu vou te apresentar provavelmente o jogo mais subestimado dessa lista inteira. Vagrant Story. Foi lançado em 2000, quase no fim da vida útil do PS1. E parecia ter saído de um sonho de um artista, sombrio, elegante e completamente à frente do seu tempo. Enquanto a maioria dos RPGs da era ainda apostava em mundos coloridos e grupos de heróis carismáticos, Vagrant foi em uma direção completamente oposta. Você controla Ashley, um agente de elite investigando uma conspiração de heresia dentro da cidade amaldiçoada de Leamont. Não tem vila acolhedora, não tem grupo de amigos fofos, só corredores sombrios, monstros grotescos e um mistério político e sobrenatural que vai se aprofundando até o último segundo. A direção de arte, assinada por Yasumi Matsuno, o mesmo gênio por trás de Final Fantasy Tactics, é impecável. Cada ambiente respira atmosfera. O combate era um híbrido ousado entre ação e estratégia. Você podia pausar a ação e mirar partes específicas dos inimigos, braços, pernas, cabeça, torso, cada uma com um efeito diferente em batalha. Destruir uma perna reduzia a mobilidade do inimigo. Destruir um braço desarmava. Havia uma tensão constante entre ser agressivo e sobreviver. E o sistema de criação de armas era um jogo dentro de outro jogo. Você coletava componentes, combinava lâminas, cabos e gemas para criar armas com afinidades específicas. Uma arma perfeita contra mortos-vivos podia ser inútil contra um golem. Isso te forçava a manter um arsenal variado o tempo todo. Vagrant History ganhou notas perfeitas na imprensa especializada na época. E mesmo assim ficou na sombra. Hoje é um clássico que merece ser redescoberto para a geração moderna. Imagina o seguinte: Natal, em Nova York, um teatro lotado, orquestra tocando ao vivo, parece o início de um filme. Aí a audiência inteira começa a pegar fogo, espontaneamente. É com essa cena que Parasite Eve te recebe, e a partir daí não para mais. Lançada em 1998, uma entidade chamada Eve transforma a cidade num pesadelo. É perturbador, cinematográfico e completamente viciante. Você joga como Aya, uma policial jogada na situação toda, e ela é uma das protagonistas mais carismáticas que o gênero já teve. Corajosa, humana, cercada de mistérios. Num gênero dominado por heróis masculinos com amnésia, ela se destacava muito. O sistema de combate, ao invés de turnos estáticos, onde você ficava parado esperando sua vez, Parasite Eve te dava liberdade de movimento em tempo real. Enquanto aguardava a barra de ação carregar, você desviava de ataque, se posicionava, escolhia o momento exato de agir. Aí vinha a camada tática, ataques físicos, itens ou poderes de energias parasita de Aya, cada um com um valor estratégico diferente, dependendo do inimigo. O sistema de equipamentos também tinha profundidade surpreendente. Você modificava armas e armaduras, transferindo atributos e habilidades específicas entre elas. Parasite Eve nunca saiu da Europa, nunca ganhou remaster, e até hoje a única forma de jogar é no PS1 original, ou por emulação, e mesmo assim continua sendo uma das experiências mais marcantes da geração. Agora vai um que muita gente esqueceu e não devia. Wild Arms foi um dos primeiros RPGs lançado para PS1 em 1996 no Japão e em 97 no Ocidente. Chegou antes de Final Fantasy VII varrer tudo, antes do mercado ser inundado por JRPG tentando copiar a fórmula. E por isso tem uma identidade que nenhum outro jogo da plataforma conseguiu replicar. A premissa mistura fantasia japonesa clássica com faroeste. O mundo de Filgaia é um lugar em ruínas, desértico, onde pistoleiros, demônios e antigas civilizações convivem numa combinação que ninguém esperava ver em um RPG japonês dos anos 90. E funciona perfeitamente bem. Você acompanha 3 protagonistas, Rudy, Jack e Cecília, cada um com habilidades únicas, não só em batalha, mas também para resolver puzzles do mapa. O sistema de armas de Rudy era o destaque. As armas especiais dele causavam dano pesado, mas tinha munição limitada. Isso criava uma tensão constante de gerenciamento. Tem também o sistema de Force Points, uma barra que carregava durante o combate e desbloqueava habilidades poderosas conforme o confronto evoluía. Pequenos detalhes que somavam a experiência mais tática do que aparentava. A trilha sonora captura exatamente o espírito de aventura e a solidão do faroeste.
é um dos estilos mais icônicos do PS1 e você vai lembrar dela para sempre depois de ouvir uma vez. Wild Arms gerou 5 jogos da franquia, o último saiu em 2007. E desde então, silêncio total. É o tipo de série que merece urgentemente de um remake. E quando isso não acontece, o original continua sendo uma joia que vale muito ser redescoberta. Chegamos num dos jogos mais únicos que o PS1 já produziu. E quando eu digo único, não é figura de linguagem. Valkyrie Profile é um jogo que até hoje não tem nada parecido com ele em nenhuma plataforma. Lançado em 1999, a mesma desenvolvedora de Star Ocean, Tri-Ace, ele mergulha de cabeça na mitologia nórdica, numa época em que todo mundo ainda estava no hype dos mundos medievais. Você joga com Lenneth, uma valquíria enviada pelos deuses para recrutar guerreiros caídos em batalha para o exército divino, que vai enfrentar o Ragnarok, o fim do mundo nórdico. E é aqui que o jogo faz algo que nenhum outro RPG da época fez. Cada guerreiro que você recruta tem uma história própria e completa. Pessoas que morreram em batalhas, em traição, em desgosto. São narrativas curtas, mas extremamente bem escritas. Cada um com começo, meio e fim. É uma coleção de tragédias humanas embaladas num contexto épico, sobrenatural. A estrutura também era completamente diferente. O jogo era dividido em capítulos, com um número limitado de ações disponíveis. Você escolhia onde ir, quem recrutar, quais dungeons explorar. Gastar tempo à toa significava perder personagens ou upgrades importantes. Ir mais rápido significava chegar despreparados nos momentos mais decisivos. Era uma pressão constante. O combate acontecia em um campo 2D. Cada membro do grupo era mapeado a um botão do controle. No seu turno, você pressionava botões em qualquer ordem para lançar ataques, criar combos, mandar inimigos ao ar e carregar seus golpes especiais. Cada personagem tinha animação e padrões de acerto únicos. Então, aprender como os ataques de cada um sincronizavam era a quebra de cabeça delicioso. E quando a energia enchia para soltar um ataque especial, a tela explodia de efeitos, de um jeito que parecia impossível para o PS1 rodar. Era arte pura, sprite lindíssimos, o backgrounds em camadas davam profundidade absurda que pareciam pinturas. A trilha sonora, um dos trabalhos mais intensos emocionalmente do PS1, combinava melancolia com drama em cada faixa. Valkyrie Profile foi subestimado na época e hoje é considerado um dos maiores cultos clássicos do PS1 e merece muito mais do que isso. E chegamos ao último da lista. Eu deixei ele por último de propósito, porque a Alundra é a maior joia escondida dessa lista inteira, e eu quero que você saia desse vídeo com vontade de jogar imediatamente. Lançada em 1997, a Alundra é o que acontece quando você pega a forma de A Link to the Past, deixa mais sombria, mais cerebral e mais disposta a destruir emocionalmente. Você joga como Alundra, um jovem com habilidade rara e perturbadora. Ele consegue entrar nos sonhos das pessoas. Chega numa vila e descobre que os habitantes estão sendo atormentados por pesadelos que matam enquanto eles dormem. Então sua missão é mergulhar na mente deles e enfrentar demônios que habitam em seus sonhos. E salvar quem ainda dá pra salvar. E aqui o jogo não tem dó. Pessoas morrem. Personagens que você conheceu, com que você interagiu, que tinha nome, história, morre. O jogo não suaviza isso. É pesado de um jeito que pega desprevenido. Especialmente no RPG de ação, com visual colorido, que parece mais leve do que é. Os puzzles são a alma do jogo. A Alundra é absolutamente recheado deles. Puzzles de timing, blocos, puzzles dentro de batalhas com bosses, e o jogo não segura na sua mão em nenhum momento. Essa dificuldade pode frustrar, mas a satisfação de superar cada dungeon é proporcional ao desafio. O combate é rápido e responsivo, e a progressão vem de upgrades de equipamentos, em vez de level grind tradicional. Isso mantém o ritmo sempre ágil. A trilha sonora é um show à parte, trágico, com uma naturalidade impressionante, a escrita e com toda aquela densidade emocional sobre perda, fé e trauma. Ainda é lembrada até hoje. A Alundra nunca teve reconhecimento que merecia. Exatamente o tipo de jogo que esse vídeo existe para resgatar. Bom, chegamos ao fim da lista. Sei que você deve estar querendo me xingar nos comentários por não ter deixado Final Fantasy em primeiro ou jogos mais famosos. Eu tentei dar uma diversificada muito grande para pessoas que não conheciam jogos de PS1 poder conhecer alguns diferentes do que os mais famosos. Por isso coloquei alguns títulos acima dos mais famosos, que não são ruins de forma alguma, mas eu achei que merecia mais reconhecimento. Obrigado por assistir. Esse é o segundo vídeo do canal. Caso você tenha algum feedback, deixe nos comentários, se inscreva por favor e deixe o like. Obrigado.